Na Globo News começa a ladainha. É pela democracia, repete ela, com aquele jeitinho bem fingidinho, a influência da censura, Daniela. Diz que é debate que não é mordaça, só um ajuste para evitar tanta mazela. Mas por trás do discurso tem trapaça, da mensageira do Xandão, Daniela. O ingresso para ver este palhaço neste circo que pega fogo é o seu like, é o seu joinha, é o seu gostei, que agora vai se acostumar a acompanhar a Vivi Sem Mimimi no lugar do Jornal Nacional, as notícias que a Globo não fala. Se você achava que o maior perigo da internet era cair no golpe do Pix premiado, não, meu amigo. O perigo é cair no golpe do STF legislando no lugar do Congresso. A gente ri, mas é de nervoso. Os togados têm pressa porque as eleições estão chegando e o Lula, assim como todo o PT, está super impopular. Só calando as redes ele tem alguma chance. Além disso, o STF acha que está dando uma resposta dura aos Estados Unidos e às ameaças de sanção, sem perceber que estão cavando a própria toga, cova. A ordem nas redações da Globo é de ofensiva total pela regulação das redes. Está vetado chamar convidados que sejam contrários à censura. Pela segunda vez, a Globo está apoiando uma ditadura. A história está se repetindo. A Globo milita pela censura das redes com dois objetivos. Agradar seu patrão de 9 dedos e garantir uma verbinha extra de propaganda estatal, além de ter a foto pendurada no mural da Secom como funcionário do ano. E 2, prejudicar e reduzir o alcance das redes sociais, já que, pela primeira vez na história, elas estão ficando com a maior parte da verba de publicidade nacional. Sim, o pessoal da Globo é burro. Essa luta eles já perderam. O avanço da tecnologia não pode ser detido. Mas pessoas burras, em seu desespero para se manter confortáveis, destroem países e ferram com populações inteiras. E quando a burrice se junta à malícia, então, temos a jornalista e manicure dos 9 dedos do Lula, Mortadela Lima, tentando enganar os 3 espectadores da Globo News, só para calar o povo na internet. Ela já é a que mais milita pela censura das redes, como já podemos ver nesse vídeo desesperado da semana passada. Eu trago para vocês em primeira mão, trouxe no blog, no G1 em primeira mão, uma ação da Advocacia Geral da União no Supremo Tribunal Federal, que na prática antecipa a validade de uma regulamentação das redes sociais. O que a AGU fez? A AGU entrou com um recurso na discussão do Marco Civil da Internet, que já está se dando no Supremo, mas ainda não foi concluída pelo plenário. A AGU pediu ao relator do Marco Civil da Internet, que é o ministro Dias Toffoli, que trechos do voto dele passem a valer agora, imediatamente, para responsabilizar as redes sociais pela circulação de desinformação, ataques de ódio e golpes nas redes sociais. Tá aqui no blog para você, o QR Code tá aí, eu passo a detalhar agora o que é que pede a AGU nessa ação. De novo, é um pedido de liminar. O que isso significa? Que se o ministro conceder, tá valendo a partir de agora. Tá? De novo, a ação deve parar com o ministro Dias Toffoli. Na peça, gente, a AGU usa o escândalo do INSS e diz ter identificado pelo menos 300 anúncios fraudulentos sobre repasse de dinheiro a aposentados lesados. Ou seja, alguém paga
para que a rede social exiba o que na verdade é um golpe contra o aposentado que já foi lesado no INSS. Essas postagens falsas usam logomarcas do governo e são, como eu disse, anúncios, ou seja, a plataforma recebe dinheiro para manter no ar um golpe. O governo veio avisando por meio de notificações que isso estava acontecendo. A AGU também cita venda paga, de novo, de anúncios de medicamentos não autorizados pela Anvisa, que falseiam a logomarca da Agência de Vigilância Sanitária para poder dar algum viés, alguma percepção de legalidade a algo que é, de novo, um golpe contra a saúde de quem está ali usando as redes sociais. Tem mais, sabe o caso, o desafio do desodorante da menina de 8 anos que morreu depois de entrar numa brincadeira, entre aspas, mortal, do TikTok, que foi citada pela Janja na visita ao Xi Jinping e causou forte controvérsia? A AGU também cita isso na ação. Trago aqui para vocês também no detalhe o que pede a AGU. A tese defendida pela AGU e, em grande parte, refletida no voto do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, ou seja, eles foram buscar no voto do Toffoli o que aplica ali a visão do governo, propõe que as plataformas que impulsionam, ou seja, recebem dinheiro para poder colocar para mais gente, moderam ou recomendam conteúdo ilícito, devem ser responsabilizadas independentemente de notificação judicial. Esse pedido é considerado bem controverso. Outro, há ainda o pedido para que elas possam responder civil e objetivamente quando envolvidas no impulsionamento, moderação ou recomendação de conteúdos ilegais, como o golpe dos aposentados do INSS. Elas também podem ser responsabilizadas por permitir a atuação, atenção, de perfis falsos ou automatizados, os robôs, e devem ser solidariamente responsabilizadas com anunciantes em casos de fraude, racismo, violência contra a mulher e criança, incitação a suicídio, uso indevido de inteligência artificial e desinformação eleitoral. A AGU, para finalizar, ainda cita um dado do Wall Street Journal de que 70% dos anunciantes recém-ativos na Meta promovem golpes, produtos ilegais ou de baixa qualidade. Isso vai pautar o debate na política, em especial se o ministro Dias Toffoli conceder a liminar, porque aí é isso, é uma regulamentação de rede social na prática, com base no voto de um ministro a pedido do governo, no meio de uma inação no Congresso, porque a oposição é frontalmente contra a regulamentação das redes. Eu sempre me perguntei como a Venezuela se tornou o que é. Hoje eu estou assistindo a tal fenômeno de dentro. Em primeiro lugar, não há empacamento nenhum. A maioria rejeita a obsessão de censura que tomou a esquerda e seus parceiros na mídia. A internet está regulada o suficiente com o Marco Civil e a LGPD. O Congresso não é obrigado a fazer leis por capricho de ditadores. É incrível como a Globo News trata como normalidade um pedido de um órgão que nunca teve voto, solicitar a outro órgão que também nunca teve voto que legislem acima do único órgão cujo eleitor vota a cada 4 anos. Cara, na boa, que nojenta é a Red Globo. Jornalistas que não estão chamando isso de censura são parte da ditadura sendo montada. A nossa democracinha de compadrio botou uma espécie de militante adestrado na cadeira de advogado-geral da União PT-STF, Sua função consiste em judicializar no STF pedidos processuais feitos sob encomenda, para que a cúpula do regime consiga encabrestar a população e se enraizar no poder. Na prática, desconsideram a Constituição Federal, desconsideram tratados internacionais, desconsideram o Código Penal brasileiro, desconsideram o Marco Civil da internet, desconsideram a decisão do Congresso, do povo, de rejeitar projetos como o PL da censura e outras tentativas inconstitucionais de controle da informação e da livre expressão. Sobre isso, a Constituição Federal é absolutamente clara, objetiva e específica ao proibir 2 coisas. 1, a censura, 2, o anonimato. Ou seja, se a real intenção fosse a de punir e prevenir a ocorrência de crimes reais pelas redes, iriam promover o cumprimento do item 2,
jamais a violação do item 1. Só quem vai poder mentir é Lula e a patota, o resto é prisão, Xi Jinping já dando as cartas. Engraçado que a pena de morte para corrupção, ela e a quadrilha petista não querem copiar da China, né? Claro, a aproximação da data agitou os demônios da Rede Globo e hoje Mortadela Lima, de olho na estrelinha que seu boletim pode ganhar do professor Chandemar, veio enlouquecida tentar defender a censura, com argumentos infantis. A maioria do Supremo Tribunal Federal tem disposição de definir as regras para as redes sociais, tá? Existe ali um consenso da maioria dos ministros de que algum regramento é necessário. Hoje eu despertei com a notícia de que uma nova ferramenta de inteligência artificial promovida pelo Google possibilita a fabricação de vídeos ultra realistas. Especialistas estão dizendo que vai ficar muito difícil definir, só com base no que você vê aqui em vídeo, o que é real e o que não é. É uma barreira, gente, que está sendo ultrapassada, que se não houver regramento, pense no impacto disso. E eu não estou falando só de política, eu estou falando da sua vida, na segurança dos seus filhos, da sua família. De alguém pegar uma foto, uma imagem e produzir uma verdadeira hecatombe em rede social com base em vídeo ultra realista de inteligência artificial. Bom, Daniela, quais são as regras? Isso ainda está em discussão. A expectativa é de que haja alguma conversa esta semana, antes de quarta-feira, entre integrantes do Supremo para se chegar a um meio termo. Foi mais ou menos o que aconteceu, por exemplo, numa outra medida polêmica que estabelecia regras para operações policiais em comunidades no Rio de Janeiro. Os ministros sentaram para poder chegar a um bom termo. A ideia é essa. Bom, por que não dá para cravar que vai ser resolvido nas próximas semanas? Porque é muito difícil que o julgamento se encerre na própria quarta, né? Ele deve se estender para quinta-feira e pode ficar também para a semana que vem. O próprio ministro André Mendonça, que vai ser o primeiro a falar, já avisou que o voto dele é longo. Então, nas próximas semanas, por que não dá para cravar que isso vai ser resolvido? Porque pode haver um pedido de vista. Parte de quem? Os colegas, os ministros, veem ali apenas o ministro Nunes Marques como alguém que poderia ter disposição de pedir vista para analisar essa história por mais tempo. Aí, como a gente contou na semana passada, entra em cena uma segunda possibilidade para cravar algum regramento para as redes sociais, que é o ministro Dias Toffoli, relator de um desses casos, exará uma liminar a pedido da AGU, que alega que está havendo disseminação de golpe contra aposentados do INSS nas redes sociais por meio de anúncio pago, ou seja, as pessoas estão fazendo postagens, pagando para as redes, elas estão ganhando dinheiro para lesar os aposentados. Nesse recurso pode haver, então, uma liminar. Alguma regra, há um consenso, vai sair aí do Supremo Tribunal Federal, Camila. Eu não estou falando só de política. Sei. Querem proteger a gente? Por que não começam proibindo internet e celular nos presídios? Não conseguem, né? Isso que você está vendo é um recado. Os iluministros mandaram a Paquita do Nove Dedos reiterar que eles vão censurar a internet a qualquer custo. Ela é só a garota de recados. Eu recebo umas 20 ligações com golpes telefônicos todo santo dia. Não vejo o STF preocupado em regular a telefonia, nem em tornar as operadoras responsáveis pelas fraudes quando essas logram êxito. Pilantras, o que eles querem é censura. As tais regras nada mais são do que censura para salvar o painho. Quantos votos eles receberam para definir leis ou regras? Corja burocrata autoritária sem votos. Mais uma vez, vou comentar o óbvio. Não é função do judiciário criar ou estabelecer normas sobre algo. Se a gente não vive numa ditadura, esse papel é do legislativo. Já existem normas e regras para a maioria dos crimes cometidos na internet. O que vocês querem de fato é silenciar as redes sociais, criando uma narrativa que não condiz com a realidade dos fatos. Tudo isso porque a mídia tradicional está perdendo visibilidade e não é mais a única forma de notícia que as pessoas usam para se informarem. Querem criar regras? Beleza, candidatem-se, disputem votos e se eleitos, vão lá legislar.
A lei que regula a internet já existe, mas não é a lei que o PT e o STF querem. Então eles saem por aí dizendo que não há lei. Meus amigos, o desespero bateu na porta. E olha, não tá nem tentando se disfarçar mais, né? Se você, como eu, tá dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança, mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.